Olá, eu sou Andréa Chade, sou consultora em TI, coach e terapeuta de mesa radiônica quântica e de constelação familiar sistêmica. Olá, meu nome é Thaís Stetner, eu sou facilitadora de constelação familiar e reikiana. E eu, Vera Regina Pinheiro Biguete, psicoterapeuta transpessoal, trabalho com constelação, com reiki e com florais. E nós três estamos aqui, não é, Thaís? Para fazer um convite para vocês. Esse vídeo é mais pra gente tirar algumas dúvidas bem corriqueiras e normais de quem não conhece constelação. No dia 20 de janeiro a gente vai fazer um workshop de constelação familiar em São Paulo, na parte da manhã. E no final do vídeo a gente colocou mais informações para vocês. Andréia, você quer contar pra gente um pouco como é que foi a sua chegada nas constelações, como é que você conheceu? Então, Thaís, eu conheço a constelação familiar há uns 10 anos. Isso por causa da minha mãe, porque ela se interessou pelo assunto, foi assistir os workshops, acabou me levando junto com ela. Levou a mim, as minhas irmãs. Então eu tive a oportunidade de assistir vários workshops, de participar como representante e também de constelar alguns temas meus pessoais, familiares. E desde então eu estudo sobre o assunto. Fiz uma formação de constelação familiar e também fiz a formação de mesa radiônica quântica. E como terapeuta de mesa radiônica quântica, conforme eu ia aprendendo e estudando sobre constelação, eu fui percebendo que eu poderia também aplicar todos esses conceitos no atendimento de mesa radiônica, porque eu fui percebendo as minhas transformações na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de agir. Fui vendo a influência desse novo olhar que tem a constelação nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. E hoje eu atuo como consteladora e tive a oportunidade de reforçar todos os meus conhecimentos no curso de formação da Simone Arrojo. E nesse curso tive a oportunidade de conhecer a Thaís e a Vera. Não é mesmo, Vera? E você poderia contar pra gente como é que você conheceu a constelação? Sim, Andréia. A primeira vez que eu ouvi falar em constelação familiar, eu ainda fazia o curso em psicologia transpessoal, a minha formação em psicologia transpessoal. E foi lá que eu ouvi pela primeira vez alguma coisa sobre a constelação familiar. E eu achei muito interessante. E aí eu fui procurar conhecimentos e informações, até que cheguei na Simone Arrojo e comecei a frequentar as constelações que ela realiza semanalmente. E também iniciei e fiz o curso de formação em constelação familiar. Eu posso garantir que é maravilhoso. É uma ferramenta, é uma terapêutica fantástica, incrivelmente eficaz. Eu conheci as constelações ouvindo a Rádio Mundial, e aí eu ouvia bastante o programa da Simone Arrojo. A minha mãe também se interessou bastante pelo assunto e nós começamos a frequentar os workshops de constelação da Simone. Participamos muitas vezes como representantes, constelamos questões nossas, eu e minha mãe, e aí depois eu decidi que eu queria usar a minha sensibilidade, uma facilidade que eu sentia para isso, e então resolvi fazer o curso de facilitadora de constelação familiar. Bem, a constelação
é um método terapêutico através do qual você pode acessar rapidamente o inconsciente das pessoas, trazendo à tona, trazendo para o consciente a solução mesmo das questões, porque você vai descobrir a origem do problema, você vai descobrir a cerne, a constelação, ela é muito profunda, e ela utiliza do método chamado método fenomenológico. Fenômeno significa brilho, luz, e a constelação faz exatamente isso. Ela coloca luz naquilo que estava escondido lá dentro no nosso inconsciente e que a gente não tem condição de acessar de uma outra forma, ou quando tem, demora muito tempo. E a constelação, ela faz isso numa sessão. Numa sessão a gente ilumina aquilo que estava no inconsciente, traz para o consciente, olha aquela questão com profundo amor, respeito e compreensão, e dessa forma a cura se processa. E eu vou pedir para a Andréa complementar, falar mais alguma coisa sobre o que ela também conhece e pensa a respeito de constelação. Conta pra gente, Andréa, como é que você vê isso? Excelente a forma como você apresentou. E eu só posso acrescentar um pouco sobre essa sua visão do olhar de amor. Eu vejo como um novo olhar sobre si mesmo, sobre sua família, sobre seu sistema, sobre as pessoas com quem você se relaciona. E esse novo olhar permite uma reconciliação, permite um equilíbrio e principalmente um sentimento de inclusão. Inclusão no sentido de se sentir pertencente ao seu sistema, à sua família, aos ambientes que você frequenta e perceber a sua função. E como a Vera disse também, o olhar de respeito. O olhar de respeito permite com que você veja o outro exatamente como ele é e consegue dar um lugar a ele, um lugar dentro do seu sistema, e também reconhece a função que esse outro possui. E dessa forma, você acaba se sentindo mais leve, mais tranquilo, com mais foco e com mais energia para ir em direção ao seu propósito de vida. E você, Thaís, o que acha? Acho super importante também a gente lembrar das 3 leis que o Bert Hellinger observou, nas observações dele, das relações humanas. Ele viu que quando as relações não seguem, não respeitam 3 leis que ele acabou identificando, gera-se um desequilíbrio num sistema. E um sistema pode ser familiar, uma organização, uma empresa. Uma dessas leis é a da ordem, né, da hierarquia. Então, quando as relações não seguem uma hierarquia de chegada, gera-se um desequilíbrio muito grande. Então, vieram primeiro os avós, depois os pais, depois os filhos, e essa ordem tem que ser seguida, né? Quem chegou na empresa tem preferência sobre quem chegou antes, tem preferência sobre quem chegou depois. Então, é uma hierarquia que tem que ser seguida, uma ordem que tem que ser respeitada. Outra lei que ele observou é do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, quando em um sistema alguém é excluído, isso gera um emaranhamento, um desequilíbrio muito grande. Então, a gente tem sempre que acolher e integrar e nunca excluir. Então, isso pode ser bastante motivo de emaranhamentos e problemas que surgem. E o equilíbrio de troca também.
nas relações entre pessoas deve existir um equilíbrio de troca de atenção, de carinho, e até nas relações profissionais. Se você compra um produto, você paga um valor por um serviço que você vai receber. Se você paga menos do que aquele serviço vale, você fica devendo. Se você paga mais, você tem um troco para receber. Então, essas coisas são bastante importantes de serem observadas, né? Nas constelações familiares. A gente sempre traz essas 3 leis para que elas sejam respeitadas e a gente, então, consegue organizar e desfazer emaranhamentos seguindo essas observações do Bert Hellinger. Bom, a gente está falando bastante sobre as constelações, né? Mas como é que realmente isso acontece? Como é que a gente faz uma constelação, Andréia? Explica aí pra gente, por favor. A constelação, ela pode ser representada por uma constelação individual ou uma constelação em grupo, também conhecida como workshop. Na constelação individual, é uma interação exclusiva entre o constelador e o constelado. Já a constelação em grupo, como o próprio nome diz, é uma reunião de pessoas num único local, onde são atendidas uma ou mais pessoas. E para cada pessoa atendida, vamos trabalhar um tema que pode ser trazido por essa pessoa ou pode ser percebido durante o atendimento, pois é um tema que está sendo evidenciado na vida dessa pessoa ou do seu sistema familiar, que precisa de um olhar, que precisa de um cuidado. E o tratamento desse tema consiste em criar um cenário com representantes do sistema familiar da pessoa atendida. E esses representantes serão as pessoas que estão assistindo ao workshop e que serão convidadas a representar. E uma vez criado o cenário, iremos observar os comportamentos e sentimentos de cada um dos representantes. E essa observação dispara entendimentos e sentimentos necessários para que haja a cura do tema trazido pelo constelado. E você, Vera, concorda comigo? Bem, André, você disse muito bem, e eu só teria, assim, alguma coisinha para acrescentar. Gostaria de acrescentar o seguinte: a gente, quando você falou em pessoas que representam, né, ou a família ou o próprio cliente, eu gostaria de lembrar que também as pessoas são escolhidas para representar objetos ou coisas. Por exemplo, há uma questão da empresa, a pessoa acha que a empresa não vai para frente, que tem problemas demais na empresa. Então, pode ser escolhido alguém para representar a empresa, ou a casa da pessoa, ou o dinheiro. A pessoa tem a questão dela, tem a ver com o dinheiro, então alguém representa o dinheiro. E o que eu acho assim, bem importante de ser colocado é que a constelação é muito difícil de ser explicada assim, no entendimento racional. A gente querer compreender racionalmente como se processa e como acontece uma constelação é muito difícil, porque a constelação é uma experiência vivida, é uma experiência sentida, e nessa vivência, ela é vivencial. Então, por isso que a gente está convidando as pessoas que têm interesse, que querem conhecer um pouco mais sobre constelação, para virem experimentar
vivenciar, e aí sim a pessoa vai entender isso tudo que a gente está querendo falar. É na experiência do campo quântico que a gente sente e a gente compreende o método da constelação. E uma outra questão que é também importante de estar sendo colocada é que não só a pessoa que vai fazer a constelação, o constelado, se beneficia da constelação. Também, exatamente por causa do campo quântico que é acessado, todo mundo que está naquela sala, naquele local, naquele campo, as pessoas que estão ou assistindo ou representando, elas também se beneficiam. De uma certa forma, elas também são consteladas e elas se beneficiam de uma constelação. Todo mundo que está presente, o facilitador, o cliente e todas as pessoas que estão ou assistindo ou representando. Então, continuando, eu gostaria que a Thaís falasse um pouco a respeito de duas questões que sempre nos perguntam e nos indagam, que é se a constelação tem alguma coisa a ver com religião, a conexão entre alguma religião e a constelação. E a outra questão, que também sempre nos fazem, é comum de nos fazerem, é que se há necessidade da pessoa que representa ou do facilitador ter alguma sensibilidade especial, se a pessoa precisa ser sensitiva, enfim, se precisa ter algum tipo de sensibilidade especial para ocupar o lugar de representante ou para ser um facilitador em constelação. Por favor, Thaís, conta pra gente. Vera, realmente essa é uma questão bastante recorrente. E não, a constelação familiar não está relacionada a nenhuma religião. Não é necessário acreditar em algo específico ou fazer parte de alguma religião específica. Mesmo que a gente trate de temas dos nossos antepassados, não é nenhum tipo de sessão espírita, nem nada relacionado com isso, né? Como você mesmo disse, é muito mais fenomenológico. A gente trata de fenômenos que aconteceram na nossa família, ou então nas organizações, nos sistemas ao qual nós pertencemos, e a gente trata disso. Está muito mais ligado à física quântica do que alguma religião, né? É muito mais físico do que crenças e tudo mais. Quando a gente abre a constelação e então o participante ou o constelado abre a questão, a gente entra num campo de informação daquela pessoa, né, da família dela, dos sistemas ao qual ela pertence. Então, a gente acaba sentindo e tendo essas informações, né? Então, é preciso ser sensitivo para participar ou para constelar? Não. Algumas pessoas vão sentir com mais intensidade, outras pessoas vão sentir com menos intensidade, mas isso não faz com que o resultado da constelação seja diferente. Se você sentir mais ou sentir menos, o resultado vai ser o mesmo, tá? O facilitador, quando ele abre a constelação, ele tem uma visão de fora e geral, né, do que está acontecendo, do que está se mostrando ali na constelação. E esse campo de informação vai trazendo também, vai mostrando essas informações, e o facilitador vai sabendo conduzir isso. Então, para quem vai participar, é importante entrar nesse campo de informação do constelado com bastante amor, bastante respeito e com o coração aberto, né? Para que as informações possam chegar até ele e ele possa passar isso e participar ali, representar com o coração aberto mesmo, inteiro e sem a intenção de ajudar, né? Só estando ali realmente passando o que ele sente e se sentir.
Então você pode ficar tranquilo que se você sente que tem bastante sensibilidade ou pouca sensibilidade, você pode participar de qualquer forma e isso não vai influenciar na constelação que vai acontecer, tá? Inclusive, Vera, conta pra gente um pouquinho do que a gente pode esperar de resultado de uma constelação familiar, de uma terapia de constelação. Então, Thaís, eu gostaria de fazer só uma complementaçãozinha, né? A respeito da compreensão, a respeito do resultado mesmo que as pessoas às vezes esperam e às vezes o campo mostra alguma coisa de algum jeito que nem sempre as pessoas compreendem de imediato. E também porque o campo gera, muitas vezes, tanta informação que a gente fica assim um pouco perturbado, um pouco atônito naquela hora da constelação. Aí a gente sai, vai embora. E alguma coisa a gente não compreende. Não tem importância. A pessoa pode ficar tranquila, porque aquele emaranhado foi desfeito, o processo vai fluir, a vida começa a fluir, as mudanças começam a acontecer, mudança nela mesma, mudança nas coisas, nas pessoas em volta dela. E ela pensa, às vezes ela esqueceu, fez a constelação, nem está ligando um fato com o outro, só que a consequência é resultado do processo que está se desenvolvendo. E isso vai continuar por um bom tempo. Não é chegar lá, vai, fala, resolve, faz, acontece e termina. Não. O momento da constelação é um momento de começar a deixar fluir. É um momento de tirar o obstáculo, é um momento de tirar aquilo que está obstruindo o fluir natural, bonito, perfeito da vida, né? Então, às vezes, é só uma questão de tempo e as fichas começam a cair e a pessoa vai compreender com o tempo, muitas vezes. O importante é não criar uma expectativa de solução imediata. Eu acho que é isso que eu queria falar. Então, Vera, quando a pessoa vem com uma dor para ser constelada, geralmente ela imagina que a causa dessa dor seja o que está acontecendo no presente. Mas conforme a gente faz a constelação, a gente descobre a verdadeira origem, que pode ser uma dor, um sentimento, um acontecimento, algo que aconteceu num tempo até muito distante, às vezes com ancestrais, às vezes com antepassados. E quando a gente desfaz o emaranhamento, ou seja, promove uma reconciliação, os efeitos dessa reconciliação são sentidos pelos antepassados, pelos ancestrais, pelos familiares próximos, pela própria pessoa que está sendo constelada ou até pelas gerações futuras. Isso porque a pessoa que está com um problema hoje se identifica com a dor sentida pelo ancestral ou pelo antepassado, pela pessoa que está envolvida com o conflito na origem do problema. Mas quando é desfeito esse emaranhamento, a pessoa hoje deixa de sentir essa dor e se sente mais leve, mais livre, mais à vontade para deixar sua vida fluir. Fluir e conseguir enxergar o seu verdadeiro propósito, ter mais motivação e entender quais sentimentos são verdadeiramente delas.
Eu acredito, Thaís, que você possa até complementar um pouco sobre esse assunto. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho bem importante complementar que a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa expectativa em relação ao resultado da constelação. Muitas vezes a gente deseja que algo específico aconteça e quando a gente desfaz os emaranhamentos, a gente não sabe o que pode vir disso, né? Então, as relações vão se equilibrando, coisas vão acontecendo e é super importante que a gente esteja aberto para que a resolução da nossa questão chegue até nós. Que a gente deixe que isso flua e pode ser muitas vezes que a gente não entenda o que aconteceu ou o que se mostrou numa constelação e a ficha vá caindo aos poucos, ou então depois de um tempo você passe a entender um pouco melhor o que foi visto ali. E então deixe que as energias vão atuando e se reequilibrando e as coisas vão se organizando e a resolução chegue até você. Então, estar aberto para que isso flua é extremamente importante. E aproveitando que 2018 está começando, a gente faz diversas resoluções de ano novo, né? Mas tem algumas questões que a gente não consegue resolver sozinho, ou algumas coisas que a gente todo ano diz que vai resolver e nunca consegue. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. E a ferramenta que pode ajudar, muitas vezes, é a constelação, né? A constelação familiar é uma oportunidade incrível de você olhar para essas questões. Então, dia 20 agora de janeiro, a gente vai fazer um workshop de constelação em São Paulo, na parte da manhã. A gente vai colocar mais informações aqui no vídeo e um link também na descrição do vídeo para que você possa se inscrever. Se você quiser conhecer as constelações familiares, pode participar como representante e ver como isso acontece. Ou então, se você já está decidido, quer rever realmente o que está acontecendo e olhar para as suas questões, você pode se inscrever para constelar. Tá bom? E aí trazer esse novo olhar para a sua vida. A gente espera você. Gostaríamos de agradecer e parabenizar você que assistiu esse vídeo até o final, que está interessado e quer acompanhar o nosso trabalho, conhecer um pouco mais. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter. No final desse vídeo vamos deixar nossos contatos, mas também vamos ficar muito felizes em receber você em nosso workshop agora no dia 20. Sim, eu também quero agradecer sua atenção e quero dizer, se inscreva na constelação, aproveite essa oportunidade de mudança em sua vida para que este seja realmente um feliz ano novo de verdade. E lembre-se, nada muda se você não mudar. Obrigada. Namastê.